Abra sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 11. Tem alguém aí do seu lado que precisa da palavra? Compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo uma carta para a igreja, ele, nas entrelinhas do que ele escreve, a gente percebe algumas coisas que atrapalham. Ele está falando com a igreja, está exortando a igreja, está aconselhando a igreja, e se ele está fazendo isso, é porque ele está enxergando. Você não aconselha ninguém que não está passando por dificuldades. Você não dá uma palavra de ânimo para quem está com a vida tranquila. E o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta à igreja, ele certamente tinha no coração alguns problemas que a igreja estava enfrentando, e aí então, por causa dos problemas, ele escreve a carta. E aí ele dá alguns conselhos, ele traz algumas exortações, ele bate em cima de algumas coisas que são palavra de Deus mesmo para a vida daquela igreja naquela época, e hoje continua sendo para nós. E eu enxergo aqui nas entrelinhas que o apóstolo Pedro, ele tinha em mente, quando escreveu este pequeno texto, que nós vamos nos deter aqui, que é o capítulo 5, dos versos 6 até o 11, ele tinha em mente algumas coisas que eu vou chamar de adversários da igreja. Então vamos juntos aqui darmos uma olhada nesse texto. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 até 11. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Eu enxergo aqui alguns adversários da igreja que estão nas entrelinhas deste texto, e eu quero hoje passar para o seu coração quem são esses adversários e como que deve ser, ou como devem ser as nossas posturas diante desses adversários. O primeiro adversário que a gente encontra é a soberba, o orgulho. Porque eu imagino que o apóstolo Pedro, ele não iria escrever o que escreveu falando de humildade. Por que eu vou falar de humildade? Para que eu vou deixar claro um tema, humildade, se eu não estiver enxergando um problema? E se ele fala em humildade, a face antagônica da humildade é a soberba. Então eu quero enxergar aqui que o apóstolo Paulo está preocupado com o primeiro inimigo, que eu vou listar aqui, que é a soberba. Ele diz no verso 6, o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Eu enxergo aqui, meus irmãos, que é como se o apóstolo Pedro quisesse deixar claro para aquela igreja uma realidade. Esperem honra, sim, mas esperem honra do Senhor. É por isso que eu coloco em amarelo aí: soberba, orgulho, e em amarelo: esperem a honra do Senhor. Eu fico imaginando, por que será que o apóstolo Pedro colocou isso e escreveu dessa forma? Porque certamente ele deveria
enxergar na igreja algum tipo de soberba. Porque a pessoa que é soberba, ela precisa de autoafirmação. A pessoa que é soberba, ela precisa de uma outra pessoa ecoando para ela, alimentando a soberba dela. A pessoa que é soberba por natureza, a pessoa que se deixa levar pelo orgulho, ela precisa que as outras pessoas a reconheçam, e muito mais do que isso, elas precisam que as pessoas aplaudam ela. Porque todo mundo que é soberbo vive de aplauso. E vive de aplauso das pessoas. E o apóstolo Pedro vai dizer assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele exalte vocês. Não busque nada nos outros. Não busque. Ele está falando para uma igreja, irmãos. Essa carta aqui não está sendo direcionada para um povo incrédulo. Está sendo direcionado para um povo que conhece o Senhor, conhece a palavra de Deus, sabe. O apóstolo Pedro não tira essa palavra de humildade do nada. Ele vai buscar ela no Velho Testamento, porque o Velho Testamento já falava de humildade. Ele vai resgatar essa ideia e vai trazer aqui. O orgulho e soberba, ele se apresenta de várias formas, irmãos. Hoje não é a minha motivação dizer aqui como que o orgulho e a soberba se apresentam, mas eu ainda vou fazer uma mensagem em cima disso. Para mostrar para você como que o orgulho se apresenta, como que ele se torna visível, né? E para você fazer uma análise da sua vida, para ver se de repente em alguma área da sua vida, você não esteja sendo soberbo e orgulhoso, arrogante, porque a Bíblia diz que você não deve ser assim, não pode ser assim, e você precisa ser humilde, e que você precisa aguardar a honra de Deus, e não dos homens, porque quem é soberbo vive de aplauso dos homens. E aí vem a minha primeira, o meu primeiro ponto aqui, que leva você a refletir em uma coisa muito importante. Cuidado, porque a soberba, ela vai estar ligada a um ponto forte seu. Em tudo que você é bom, você corre o risco de ser soberbo. Um pastor que é muito bom na oratória, um pastor que é muito bom em trazer a palavra de uma forma clara, um pastor que é muito bom e é eloquente, ele, se não tomar cuidado, ele vai ficar soberbo, porque ele é uma pessoa boa. Porque as pessoas, elas vão dizer assim: nossa, pastor, que mensagem, que coisa maravilhosa. Eu estou dizendo isso porque isso diz respeito a mim, certo? Eu não posso deixar que a soberba e o orgulho me tirem deste foco aqui. Eu preciso ser uma pessoa que se humilha diante da poderosa mão de Deus e espere a honra do Senhor e não dos homens. Eu não posso, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu sou bom. E aí agora eu quero voltar a atenção para você. O que você é bom? O que você faz bem? O que você se destaca das outras pessoas? Cuidado, porque a soberba, ela vai estar ligada, geralmente, àquilo que você faz bem. E o diabo pode te dar uma grande rasteira, usando aquilo que talvez você até use no reino de Deus. Sabe, aquilo que você é muito bom, e por você ser muito bom, automaticamente você vai fazer isso no reino de Deus, porque você é bom naquilo. E cuidado, porque a soberba vai estar ligada àquilo que você é bom. O reino de Deus, de verdade mesmo, o reino implica em um rei e súditos. O reino implica em alguém que governa e em alguém que é governado. O reino de Deus diz respeito à igreja invisível, ou seja, a igreja que só o Senhor sabe que é. Obrigado, minha querida, obrigado mesmo. A igreja que só o Senhor sabe quem é de fato. A igreja e o reino é composto por pessoas dependentes de Deus, não é isso? O reino é composto de gente dependente do Senhor. E isso não quer dizer que elas não sejam boas naquilo que elas fazem. Mas mesmo sendo boas naquilo que fazem, elas continuam sendo dependentes do reino. E em função de serem dependentes do reino, em função dessa característica marcante de alguém que é dependente, elas são naturalmente humildes. Gente que é dependente é humilde, não é?
É isso. Então cuidado, porque a soberba é o primeiro adversário da igreja. E quando eu digo primeiro adversário da igreja, eu digo é o seu primeiro adversário, sob a ótica do apóstolo Pedro, quando ele diz para a gente aqui: portanto, irmãos, sejam humildes debaixo da mão de Deus. No tempo oportuno, Ele mesmo vai exaltar vocês. Ele mesmo. Não fique esperando honra e glória das pessoas. Se você trabalha no reino, ou se você ainda vai trabalhar no reino, eu espero em nome de Jesus que eu possa encontrar a sua fichinha, né? Essa semana eu vou trabalhar nas fichinhas de eleição. Eu espero em Deus encontrar a sua fichinha lá. Então, se você vai trabalhar no reino, eu vou dizer para você: faça isso por Deus. Faça isso com Deus. E faça isso para Deus. Não fique esperando ninguém reconhecer o seu trabalho. Porque afinal, no final, você está fazendo para o Senhor e não para os homens. Conselho do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Então, meu irmão, se você faz alguma coisa, e se você faz bem, faça para o reino. Faça por Deus, para Deus. Faça com Deus, faça junto com Ele. E tenha isso em mente. Não espere aplauso. Não espere aplauso. Eu não vou aplaudir você. É lógico que eu vou te dar uma maior força. Eu vou caminhar junto com você. Eu vou te impulsionar. Eu vou te agradecer porque você está junto comigo nessa jornada. Mas não é o meu aplauso que é o seu alvo. Não é o meu aplauso. Se você tiver como alvo o meu aplauso, você está fora do padrão bíblico. Porque a Bíblia diz que é o Senhor que vai exaltar você. E Ele vai exaltar no tempo oportuno. No tempo dEle. Então, meu querido, não espere aplauso de ninguém. Se você de fato está aí envolvido e sabe que logo logo você vai exercer algum ministério, alguma função dentro do reino nessa igreja aqui, eu já digo para você de cara: cuidado com a soberba. Não espere aplauso das pessoas. Faça por Deus, faça com Deus, faça esperando de Deus, porque Ele vai te dar. Ele vai dar. Por que eu digo que Ele vai te dar? Porque está escrito que Ele vai dar. Você prestou atenção no texto? O texto está aí, ó. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. No tempo devido, Ele vai exaltar você. Engraçado que nesse texto mesmo aqui, ó, se você olhar um pouquinho antes aí, no capítulo 5, ele fala dos presbíteros. Os presbíteros eram as pessoas que levavam a palavra de Deus para a igreja naquela época. E o apóstolo vai deixar claro para os presbíteros que eles vão ganhar a recompensa do Senhor. Mas olha só, eu vou ler o texto aqui, capítulo 5, versículo 1, eu vou ler. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha que coisa interessante agora, o versículo 4, quando ele diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Quando é que os presbíteros vão ganhar a sua recompensa? Quando é que os anunciadores da palavra vão ganhar o seu aplauso, a glória de Deus? Quando é que isso vai acontecer? A Bíblia diz que quando se manifestar o Supremo Pastor, aí sim eles vão receber. Portanto, meus irmãos, se você faz algo, se você pretende fazer algo, faça para o Senhor, aguarde a recompensa, porque Ele vai te dar. Ele pode te dar amanhã, Ele pode te dar no ano que vem, e Ele pode dar, como Ele disse que vai dar para os presbíteros, só no dia do retorno dele. Mas uma coisa eu garanto para você: você vai ganhar.
Então, cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho, seja uma pessoa humilde, porque soberba é adversário da igreja. Soberba é seu, é um adversário seu. A segunda coisa que eu enxergo aqui no texto é um outro adversário da igreja, que é a ansiedade. Pastor Dorival, você vê como que as coisas, quando é de Deus, né? O pastor Dorival veio aqui à frente agora, ele falou do texto e ele falou da ansiedade. Isso quer dizer, no meu modo de entender, porque a gente nem se conversou essa semana sobre isso, eu quero entender que Deus de verdade mesmo quer falar com você acerca desse tópico aqui, acerca de ansiedade. O texto vai dizer no versículo seguinte, que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Logo, o apóstolo Pedro entendia que outro adversário da igreja, já naquela época, irmão, era a ansiedade. E aí ele vai dizer, lancem sobre ele, ou seja, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, se o adversário é a ansiedade, eu digo para você, permita que Deus cuide de você. Por que eu digo permita? Porque às vezes a gente não deixa Deus cuidar da gente. Nós não deixamos. Às vezes a gente é meio afoito. E por sermos afoitos, nós não deixamos Deus cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família. Não permita que as preocupações do seu dia a dia atrapalhem o cuidado de Deus. Eu gostei muito, né, porque é uma palavra de Deus para nós, quando o pastor Dorival disse, Deus está cuidando de você, quer você compreenda, enxergue ou não. Deus está cuidando. Por quê? Por que eu falo isso? Porque está escrito, Ele tem cuidado de vocês. Sabe, você está passando um problema muito grave, a coisa está complicada, você está cheio de ansiedade por causa disso. Eu vou dizer para você, Deus sabe disso. Ele continua junto com você. Ele está tratando dessa situação. Ele está cuidando desse problema. Porque a Bíblia diz que Ele está cuidando. Quando a gente está muito preocupado, irmão, quando a gente está muito precisando tomar decisões importantes na vida da gente, a gente entra num estágio de ansiedade. E quando a gente entra num estágio de ansiedade, a gente acaba atrapalhando o cuidado que Deus já está tendo conosco. E às vezes nós tomamos posturas, porque ninguém gosta de viver ansioso. E quando nós estamos numa situação difícil, nós tomamos partido, nós fazemos algumas coisas. E olha, é incrível. E no ministério pastoral eu vejo muito isso. Pessoas cristãs que se aconselham com o ministro, vêm até o pastor, mas eles vêm, às vezes, muitas pessoas vêm ao ministro, vêm ao pastor, e mostram ansiedade, mostram o problema, e na hora de resolver o problema, eles tomam caminhos que qualquer um que está do lado de fora da situação, observa que esses caminhos são errados, que não são caminhos de Deus. São caminhos que às vezes as pessoas querem tomar para aliviar um pouco a ansiedade. Só aliviar, mas não vai resolver o problema. Ou se vai resolver, vai resolver o problema de uma forma com que não agrada o coração de Deus. Eu tenho 21 anos de ministério pastoral, e eu vejo muitos crentes cheios de ansiedade. E porque estão ansiosos, eles acabam tomando decisões equivocadas, decisões que não são bíblicas, decisões que não agradam o Senhor, e decisões que vão levando eles para um estágio pior do que o que eles estão. E por que eles fazem isso? Porque estão ansiosos. A ansiedade, ela obriga a gente a tomar uma postura. Ela obriga, porque ela mexe com a nossa alma. E a ansiedade, ela vai nos apertando, e a gente não quer ficar naquela situação, e a gente toma algumas posturas, e algumas decisões que não são de Deus, elas acabam acontecendo. E quando essas decisões que não são de Deus acabam acontecendo, o que acontece? No futuro, as coisas não melhoram, as coisas só pioram.
Aparentemente, num momento que você toma a decisão, aparentemente é uma decisão boa. É uma decisão que te traz um certo alívio. Mas lá na frente, porque foi uma decisão fora da vontade de Deus, vai te trazer um problema ainda maior. Quando a gente pensa isso a nível de indivíduo, vamos pensar um pouquinho o que a Bíblia fala a nível de indivíduo com relação à ansiedade. O Salmo 139, ele é uma lição de vida para a gente. E ele mostra para a gente como que Deus cuida da nossa vida. A Bíblia diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Você consegue enxergar aqui alguém que reconhece o seu estado e reconhece o Deus que o criou? Alguém que olha para esse Deus e fala assim: olha, eu não consigo nem imaginar direito isso. Eu só sei que o Senhor me sonda, eu só sei que o Senhor me conhece, eu sei que o Senhor conhece tudo a meu respeito, e eu sei que quando eu sentir que as trevas estão encobrindo a minha alma, a minha vida, eu sei que a luz se tornará, mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para Ti. Eis aqui, se for pensar individualmente, só lendo esse texto, você tem todas as razões do mundo para não viver ansioso. Porque seja qual for o seu problema, seja qual for a situação, a sua necessidade do momento, olha, seja quais forem as trevas que estão encobrindo a sua alma, essas trevas, para Deus, elas não são nada. Então não tem por que você viver ansioso. Um outro texto na palavra é o Salmo 46, que todo mundo conhece, mas é bom dar uma relembrada hoje aqui. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio, sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Parem de lutar, versículo 10. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Aqui no Brasil a gente não tem terremoto, né? A gente não tem terremoto. Eu acho que deve ser uma das coisas mais difíceis de se administrar na vida, é você estar vivendo um momento onde o chão está tremendo. Graças a Deus que a gente não experimentou esse negócio ainda, né? Se você quiser dar uma experimentada nisso aí, vai para o Chile, fica lá um mêsinho, que em um mêsinho você vai sentir o negócio, com certeza. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo se a terra tremer, Deus fala para a gente assim: fique quietinho aí, se aquieta o seu coração, pare de lutar, eu sou Deus. Então, meu irmão, não tem por que você se deixar levar pela ansiedade, pensando na sua individualidade. Agora eu quero pensar um pouquinho com você na questão coletiva, né? Coletiva, porque na verdade aqui eu penso que no coletivo tem muita gente ansiosa por aí. Eu falo isso por causa da igreja. Eu lido com gente e eu lido com o coletivo, e é muito difícil lidar com o coletivo quando a gente tem muita gente ansiosa no coletivo, porque quando você trata no coletivo, você percebe que as pessoas que são ansiosas, elas acabam passando a ansiedade dela para nós, e nós temos que resolver a ansiedade dela, e eu não quero ficar ansioso, certo? Então quando eu penso no coletivo, e aí me permita, eu quero que você entenda que de repente você está sendo ansioso, e a Bíblia diz para você não ser ansioso.
Porque a grande maioria dos problemas que nós temos dentro da igreja é por causa de ansiedade. E aí o que acontece? Nós temos uma gama de pessoas, e dentre essa gama de pessoas, nós temos várias ou algumas, vamos falar algumas, né? Algumas pessoas ansiosas. E as pessoas ansiosas, elas são antagônicas nos seus pontos de vista. São antagônicas, porque um é ansioso por causa de uma coisa, o outro é ansioso por causa de outra coisa. E aí o que acontece no coletivo? Quando a gente tem ansiedade no coletivo, a gente fica batendo cabeça. Quando a gente tem ansiedade no coletivo, a gente vive apagando incêndio, a gente não progride. Não progride, sabe por quê? Porque tem que correr atrás aqui para livrar os males da ansiedade do irmão X. Porque os males da ansiedade dele acabam trazendo problema e dificuldade para o reino ali naquele momento. Aí agora, administrou aqui, vai para lá, porque tem outro ansioso lá, com outra necessidade lá, e aí a gente tem que ir lá e apagar o incêndio. Por isso que a gente brinca que pastor às vezes é bombeiro. Porque ele vive apagando incêndio. É um incêndio da ansiedade aqui, é um incêndio da ansiedade lá, é um incêndio da ansiedade lá, e no coletivo a gente acaba não produzindo, não indo para frente. Por quê? Porque as pessoas são ansiosas. E a Bíblia diz que eu preciso lançar sobre quem a minha ansiedade? Preciso lançar sobre Deus, porque Ele cuida de mim. O caminho da fé, irmão, o caminho da fé, ele liberta a gente da ansiedade. O caminho da fé, não tem outro caminho. Não existe outro caminho. As pessoas lá fora, todas elas estão ansiosas, e da ansiedade para a depressão é um pulinho. É um pulinho. E as pessoas lá fora estão todas elas neste caminho. E se enquanto elas não entenderem que só o caminho da fé é que alivia e tira a ansiedade do nosso coração, elas vão ter muita dificuldade. Esse verbo aí que está na tela para você, é o verbo lançar, que do grego original é epirripto. O epirripto, ele tem a ideia, ele traz a ideia para a gente de tirar um fardo das costas, sabe? Então quando essa palavra grega aparece no versículo 7, é como se eu tivesse aqui encurvado, com um peso, uma carga muito grande. E o apóstolo Pedro vai dizer assim: lancem sobre ele a ansiedade de vocês. Tire esse pacote, tire essa caixa de concreto das suas costas e lance sobre ele. Porque quando você fizer isso, ele vai segurar o negócio, porque ele tem todo o poder para segurar, e sobre ele não tem o peso que tem sobre você. E aí você vai conseguir viver uma vida num patamar diferente. Num patamar diferente, porque você vai se sentir leve. É engraçado que isso é uma questão de exercício espiritual. Eu já vivi muito ansioso com muita coisa, ainda vivo muito problema, mas hoje eu vivo mais problema com a ansiedade dos outros do que com a minha, certo? Mas pensando assim na minha pessoa, eu já fiquei muito mais preocupado com as coisas do que hoje. Já teve momentos na minha vida que eu ficava assim: e agora, Deus, como é que vai ser? Esse negócio vai dar errado, isso vai ser um prejuízo, isso vai ser complicado. Deus, o que eu faço? Que atitude que eu tomo? Eu não sei o que fazer. E será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Será que eu devo ir? Será que eu devo voltar? O que eu faço? E já teve muito momento na minha vida que eu vivi desse jeito. Mas um dia eu comecei a aprender a falar uma frase para Deus: Deus, o reino é teu. Deus, minha vida é sua. Deus, essas ovelhas são suas. Eu estou aqui para alimentá-las, mantê-las vivas espiritualmente, até o dia em que o Senhor, o dono do rebanho, vier recolhê-las. Deus, esse problema é seu. Pode parecer algo mesquinho num primeiro momento, mas eu estou fazendo isso. Eu estou lançando sobre ele aquilo que me traz angústia de alma. E eu estou começando a aprender com isso.
E eu vou dizer para você, é muito mais fácil viver assim. Muito mais fácil viver assim. Então, seja o que for que tire a tua paz, seja o que for que te traga ansiedade, eu quero dizer para você que o caminho da fé, ele liberta você da ansiedade. Você lembra quando Jesus falou no Sermão do Monte? Ele disse para as pessoas, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Ele disse para as pessoas, olha aí para as aves, olha para as flores do campo. Vocês têm um pai que cuida de vocês. Basta cada dia o seu mal. Se vocês andarem com este Deus, Ele vai dar o que você precisa, como Ele dá para as aves do campo. E Ele vai manter você em glória, como Ele veste a flor do campo, as quais nem Salomão se vestiu com tamanho esplendor, diz a palavra. Ele vai cuidar de vocês. Então a ansiedade, ela parece que ela não tem lugar no cristianismo. Ela não tem lugar, mas eu vejo uma igreja ansiosa, assim como o apóstolo Pedro também via, porque quando ele colocou aqui, olha, lancem a ansiedade de vocês, lancem sobre Deus. Por que esse cara está falando de ansiedade? É porque certamente ele sabia, do mesmo jeito que eu sei, que a igreja de Cristo ainda é ansiosa, e a ansiedade é um adversário da fé. E aí, o texto aí do versículo 7, fala para eu tirar o peso de cima das minhas costas, colocar nas costas de Deus, e aí ele vai continuar dizendo assim, toda a ansiedade, toda, não é um pedaço da sua ansiedade, não é uma parte da sua vida, não é uma área da sua vida que você coloca diante do altar do Senhor, não, ele diz assim, lancem tudo, porque Deus aguenta tudo, meu irmão, você não. Não adianta você ter paz numa área da sua vida e na outra você viver ansioso. Por isso a Bíblia diz para você, lancem toda a ansiedade. Por quê? O texto continua dizendo aquilo que já foi dito nesse culto, porque Deus já está cuidando. Você acha que não? É porque você está ansioso. E porque você está ansioso, você pensa que Deus está parado. Mas Ele não está parado. Ele já está resolvendo aquilo que é o seu problema. Aquilo que te tira a paz, aquilo que tira o sono. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de vocês. A própria história da nossa vida mostra isso, irmão. Irmão, no começo desse ano, nós como família vivemos o maior pesadelo da nossa história. Dos 50 anos de vida, o maior pesadelo da minha vida aconteceu em janeiro desse ano. Todo mundo sabe daqui, pelo menos 90% de vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E eu vou dizer um negócio para você. Parece que o que aconteceu comigo e com a minha família, no meu coração, parece que isso foi coisa de 5 anos atrás. E eu vou dizer uma coisa para você. Por mais que tenha sido tenebroso, todo o período que a gente passou, a minha fé hoje é outra. Quando acontece algum probleminha na minha vida, eu olho para trás e falo assim, o Deus que resolveu aquele problema na minha vida, você acha que Ele não vai resolver isso aqui agora, Silvio? Descansa em paz, meu irmão. Toca o barco, vai para frente, porque o Deus que resolveu o problema de janeiro, é o Deus que resolve de fevereiro, de março, de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e janeiro, fevereiro, e março, abril, e a coisa vai, irmão. Porque Deus cuida da gente. Você deve ter uma história. Você deve ter uma história para contar do cuidado de Deus com você. Não tem? Todo mundo tem. Ainda mais se você é crente. Se você é crente, você tem uma história de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você, se apega a essa história. Porque quem se apega ao cuidado de Deus, não tem ansiedade. Quem olha para trás e vê a glória de Deus no passado, não tem medo do futuro. Porque a glória de Deus que foi manifesta no passado, é manifesta no presente, e há de ser manifesta no futuro, porque a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, segundo o livro de Hebreus. Pois é, meu irmão, o que eu digo para você, sabe o que você tem que fazer? Tira a mão do seu problema. Tira a mão, sabe por quê? Porque quando a gente pega
no problema, para tentar resolver o problema, sabe o que a gente está fazendo? A gente está tentando tirar da mão de Deus, porque a Bíblia diz que Ele está cuidando, então a coisa já está na mão dele. Aí quando eu coloco minha mãozona lá, eu estou tentando tirar dele. Lancem sobre ele. E quando eu lanço de verdade, quando eu estou carregando aqui e eu lanço sobre ele, eu tenho que tirar a minha mão. Sabe qual que é o grande problema? É que nós somos levados pela ansiedade a querer resolver o problema. Eu não estou dizendo para você que você tem que ir para casa, dormir e falar assim: Deus, eu não quero saber como é que o dinheiro vai entrar para pagar as contas. Deus, eu estou aí com uma doença grave e eu não, a Bíblia diz que eu tenho que lançar sobre o Senhor, então eu não vou no médico, eu não vou tomar remédio, eu não vou fazer nada, eu vou descansar. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Você faz aquilo que você sabe que tem que fazer, mas você consulta sempre a Deus para saber: Senhor, eu devo fazer isso? Eu não devo fazer isso? Eu devo colocar minha mão nisso? Não devo colocar minha mão nisso? Eu posso ou não posso? Se você fala para o Senhor, Ele te responde. Ele te responde. E aí você não vive mais com ansiedade. Vamos continuar. Terceiro adversário da igreja, terceiro adversário da sua vida, que o apóstolo Pedro também colocou aqui, está no versículo 8, estagnação e apatia espiritual. Ele diz para as pessoas, aqui no verso 8, para que eles mantenham os olhos espirituais abertos. Veja o texto: sejam sóbrios e vigiem. Ser sóbrio é estar atento. Ser sóbrio é manter a mente em pleno funcionamento. Ser sóbrio é você não estar vagando na sua mente, é você estar fixo, é você estar ligado. E a Bíblia diz: não basta estar ligado, vigie, vigie. Então, o que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui é: cuidado você que está meio sonolento. Cuidado você que está aí olhando as coisas, olhando o mundo com aquele ar de que está tudo certo, está tudo tranquilo, eu posso ficar numa boa aqui, eu não preciso abrir os meus olhos. O apóstolo Pedro quer dizer para todo mundo, para mim e para você: olha, estagnação, apatia espiritual não combinam com o evangelho. Porque nós estamos vivendo em um mundo espiritual, cujas coisas acontecem a nível espiritual, e nós temos que estar ligados no mundo espiritual, porque é isso que ele está querendo dizer, porque ele vai falar do diabo agora. E o diabo, eu não vejo o diabo é um ser que não é visível. Ele vai falar do diabo, da atuação do diabo na vida das pessoas. É por isso que ele está dizendo: olha, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Irmão, tem uma coisa muito interessante que acontece, com todo respeito aos nossos irmãos pentecostais e a nós que somos qualificados por aí como tradicionais. Na minha ótica, os dois grupos erram. Os dois grupos erram. O grupo dos pentecostais erram porque eles enxergam o diabo em tudo. Qualquer coisa que aconteceu, é o diabo. É o diabo. É o diabo. E nós erramos lá na outra ponta, porque nós não enxergamos o diabo em nada. Nós ficamos dormindo espiritualmente. Nós ficamos com apatia e estagnação espiritual. A gente não está com o olho aberto. Nós não estamos enxergando as coisas espirituais. A gente não consegue colocar a lente, uma lente espiritual para enxergarmos as coisas espirituais. Eu vejo isso na vida das próprias pessoas, porque as pessoas não conseguem colocar o óculos para enxergar as coisas a nível espiritual.
E uns enxergam o diabo em tudo, e outros vivem uma vida como que se não houvesse uma guerra espiritual sendo travada na própria vida, na própria existência, na própria casa, na própria família, na própria individualidade dele. É por isso, é por causa dessas pessoas que se parecem muito mais conosco, porque o apóstolo Pedro vai falar assim: ei, fique esperto, e fique esperto espiritualmente, porque o texto vai dizer o seguinte: estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês, que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Portanto, irmão, eu vejo aqui um grande paradoxo. O que é um paradoxo? Porque nós, olha que coisa interessante, nós vivemos ansiosos com as coisas do mundo. O que tira a tua paz? O que traz ansiedade para o seu coração? Você está ansioso aí porque você está numa batalha espiritual? Você está ansioso aí porque você está vendo o diabo saquear a sua vida, saquear a sua família? A maioria de nós não está ansioso com isso. Nós estamos ansiosos com as coisas da vida. Nós estamos ansiosos porque falta dinheiro físico, coisas físicas. Nós estamos ansiosos por causa que nós não temos saúde física. Nós estamos ansiosos por causa de problemas familiares, físico, aqui, de tudo que diz respeito à terra. Nós estamos ansiosos porque não temos dinheiro para pagar a prestação da casa, não temos dinheiro para pagar o aluguel. Nós estamos ansiosos porque o nosso trabalho não está indo bem. Nós estamos ansiosos porque nós não conseguimos realizar os sonhos que nós queremos, todos os sonhos que dizem respeito à terra. É um paradoxo, porque nós estamos ansiosos, com os olhos arregalados, por causa das coisas do mundo, mas se olharmos na vida espiritual, está todo mundo inerte, está todo mundo sossegado, como se o diabo nem existisse, como se nós não estivéssemos tratando ou travando uma batalha espiritual. Por isso que vem os verbos aí do verso 8 e do 9, ele fala: sejam sóbrios, ou seja, fiquem alertas, vigiem, e ele fala: resistam. Você prestou atenção na sequência aqui? Olha, fique sóbrio. Ficar sóbrio é o quê? É ficar esperto. Vigie, preste atenção. E aí ele vai falar de uma coisa espiritual, ele vai falar do diabo, que está ao nosso redor. E está ali com um objetivo claro, procurando a quem possa devorar. Tem uma ilustração que talvez eu até já tenha contado aqui, não sei, mas vale a pena você relembrar. Uma pessoa certa feita, ele botou na cabeça que ele queria ver o diabo, e ele queria achar o diabo. E aí ele saiu procurando o diabo. E aonde você acha que o diabo ia estar? Ele saiu procurando o diabo. Primeiro ele foi em todos os lugares possíveis que ele imaginava que o diabo estava. Então ele foi nos prostíbulos, nas casas de jogatina, ele foi, ele andou pela cidade em todos os lugares, ele foi aonde se vende droga, ele foi aonde as pessoas estavam matando as outras pessoas, ele foi por todo lugar e ele não encontrou o diabo em lugar algum. E aí ele foi voltando embora para casa, cabisbaixo, porque não tinha encontrado o diabo, tinha ido em todos os lugares possíveis. E na volta ele está passando por uma igreja. E quando ele está passando por uma igreja, quem que ele vê sentado lá, bem lá no topo do templo? Quem que ele viu? O diabo. Ele olha para o diabo e fala assim: rapaz, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? E a resposta do diabo foi curta, e disse assim: olha, eu não estou preocupado com os outros que estão fazendo todas as coisas que você foi me buscar ou tentar me encontrar. Aqueles já são meus. Eu estou preocupado com esses que estão aqui dentro, porque são estes aqui que me dão trabalho. São esses aqui que estão saqueando o meu reino. São esses aqui
que eu tenho que arrumar um jeito de tirar o foco deles, porque eu não tenho como mexer com eles, mas eu tenho como tentar distraí-los. Eu tenho como tentar fazer alguma coisa para que eles percam o foco, para que eles percam o interesse. Eu tenho que fazer alguma coisa, o meu foco são eles. É por isso que na Bíblia está escrito: cuidado com o diabo, o adversário de vocês. Sabe, o diabo não tem poder para relar em você. O diabo não tem poder para fazer nada contra você. Mas ele vai usar as coisas ao redor para atingir você, enquanto você estiver aqui nessa vida. E a Bíblia, ela alerta isso para a gente em todos os lugares. A gente precisa abrir os nossos olhos, irmãos, para enxergarmos essa realidade. Pedro, o próprio apóstolo Pedro, quando ele escreveu essa carta, que foi muito tempo depois de ter andado com Jesus, ele sabia exatamente o que era ter sido usado pelo diabo. Você deve se lembrar desse texto aqui, né? Mateus 16, 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Você se lembra disso? Pedro, quando vai dar esse conselho para a igreja aqui, ele sabe muito bem o que é baixar a guarda. Porque quando ele baixou a guarda, quando ele não entendeu as coisas espirituais, porque aqui no contexto de Mateus 16, ele não estava entendendo o contexto espiritual da situação, quando Jesus disse: é preciso que o Filho do Homem seja entregue, seja morto, seja julgado pelos homens. E aí ele vai dar uma dura em Jesus e fala assim: Jesus, isso nunca vai acontecer com você, isso não pode acontecer com você. E Jesus vira para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque você não está com os seus olhos espirituais abertos. Você não está conseguindo enxergar o que de verdade está acontecendo no mundo espiritual. E isso não pode ser você, só pode ser o diabo. Então, vai para lá. Pedro sabia muito bem, quando ele vai aconselhar a igreja depois, anos depois, ele sabia muito bem o que é baixar a guarda e ser usado pelo diabo. Quando a gente não luta com o inimigo, quando a gente não está com os olhos abertos, e quando a gente não luta com o real inimigo, a gente acaba sempre lutando com alguém. É outra historinha antiga, talvez eu até já tenha contado para você, dos dois crentes que estavam lutando com o diabo, um do lado do outro, os dois com a espada na mão, e os dois lutando, é um aqui e o outro aqui, e os dois na luta. Daqui a pouco eles olham um para o outro e falam assim: e aí, meu irmão, na luta aí, né? E o outro: é isso aí, vamos junto, vamos lutar, e tal. Daí falou assim: você está sabendo que nós estamos lá na igreja, vendo lá uma possibilidade de pintar o templo? Aí o outro: vai pintar o templo? Vai pintar o templo. Mas continuava lá os dois lutando com Satanás. Aí até que um falou assim: nós vamos pintar de verde. E o outro olhou e falou assim: não, verde não, vamos pintar de azul. Não, já está decidido, nós vamos pintar de verde. Não, verde não, azul. Quer saber? Não sei o que, não sei o que. Já começaram a lutar um contra o outro. E quando eu luto um contra o outro, o que acontece? Eu paro de lutar com quem eu tenho que lutar. Quando meus olhos espirituais não estão abertos, eu acabo lutando com quem eu não devia lutar. É por isso que temos muitas intrigas às vezes, mesmo dentro do reino. A gente tem intriga porque as pessoas não estão com os olhos espirituais abertos. E aí elas acabam lutando. E lutando com pessoas erradas. Nós temos que lutar contra o nosso adversário. Por isso que o apóstolo Pedro disse para aquela igreja: estejam alertas. O diabo, ele sim, é o inimigo de vocês. Ele é o inimigo. Para enxergar algo invisível, porque o diabo é invisível, só com olhos da fé e olhos bem grandes, arregalados e abertos. O último inimigo, o último adversário que eu enxergo aqui é a falta de esperança. Quando o apóstolo vai falar no verso 10 aqui, eu enxergo que ele está querendo passar uma força para aquela igreja. Ele está querendo trazer esperança. Então, é como se ele estivesse dizendo para aquelas pessoas: tenham convicção de que as dificuldades e os sofrimentos,
ficarão pelo caminho daqueles que são chamados por Deus. Eu enxergo ele dizendo nas entrelinhas exatamente isso para esse povo. Olha que coisa interessante. O texto, versículo 10 diz o seguinte: o Deus de toda graça que os chamou, o Deus de toda graça que os chamou vocês, igreja, para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Vamos fazer uma leitura aqui. Vamos excluir isso aqui, ó. Vamos só excluir um pouquinho. Vamos só ler, porque desta vírgula até esta vírgula aqui, é uma fase secundária aqui. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. É isso que ele está querendo dizer. E fala: olha, vocês vão sofrer por um pouco de tempo, mas ele está afirmando que vai acontecer tudo aquilo que está listado ali. Então, nunca se esqueça de quem chamou você para o reino. Por que você está aqui? E eu vou perguntar para você: por que você está no reino? Por quê? Porque um dia Deus chamou você para o reino. É verdade, é fato, irmão. É fato que muitas pessoas estão na igreja. Elas estão na igreja porque elas foram convidadas, de repente acharam um ambiente gostoso, um ambiente legal, e elas talvez nunca tiveram um encontro genuíno com Jesus. E tem gente que às vezes passa a vida inteira estando na igreja, mas sem ter um encontro com Jesus. Não teve aquele momento onde Cristo chamou, e eles de fato deram as mãos, e Cristo os trouxe para o reino. É por isso que eu falei aqui, quando os irmãos estavam aqui na frente, eu falei na minha oração, que se Deus trouxe vocês para cá, né? Porque quem vem para o reino por causa de Jesus, não sai do reino por causa de homens, certo? Porque quem acaba tirando às vezes a gente do reino, são os homens. Mas quem entra no reino por causa de Cristo, não sai por causa dos homens, certo? Aí o texto vai dizer: o Deus que chamou você. Se você entra na igreja, se você entra no reino por causa de Deus, porque Ele chamou você, você vai aguentar as dificuldades. Você vai aguentar. Porque o texto vai dizer assim, ó: depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Não perca a esperança. Se você está no momento de sofrimento, no momento de dor, porque este momento que você está vivendo pode até fazer parte do caminho, mas ele não é o caminho todo. Não é o caminho todo. Porque o texto vai dizer que o sofrimento daquele que é chamado por Deus é um sofrimento por pouco tempo. E esse pouco tempo, é claro, que é a luz da eternidade, irmão. Não é a luz da nossa vida, é a luz da eternidade. Ele está se referindo aí ao tempo em que nós vamos passar aqui na terra e ao tempo que nós passaremos na glória com o Senhor. É por isso que ele está dizendo aí: é muito pouco. É muito pouco. 70 anos de sofrimento é muito pouco com a glória que está reservada para você. Então, meu querido, o sofrimento, ele faz parte da agenda do cristão. Por quê? Porque o próprio apóstolo Pedro, escrevendo, ele vai dizer que o que está acontecendo com aquele povo está acontecendo com todos os demais irmãos deles, espalhados por todo o mundo. Você enxergou isso no texto? Enxergou isso no texto? Diz o texto aqui, ó. Resistam-lhe, verso 9, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês, que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aquela igreja estava sofrendo, aquela igreja estava sem esperança, e o apóstolo Pedro traz para ela esperança, dizendo assim: olha, vocês podem até estar passando por um período difícil, mas esse negócio vai acabar. Deus chamou vocês, e se o caminho hoje é pedregoso, uma hora ele não vai ser mais assim.
No capítulo 4, no capítulo anterior, no verso 14, olha que palavra abençoada que tem. A Bíblia diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Deus chamou a gente para glória dele, e a Bíblia diz que o Espírito da glória dele está sobre nós. O Espírito da glória está sobre nós. E o verso 10, só quero reforçar aqui como ele está passando esperança para a igreja, dizendo, depois de vocês terem sofrido um pouquinho de tempo, Deus, esse Deus de toda graça, Ele vai restaurar vocês, vai confirmar vocês, vai dar força para vocês, e vai colocar vocês sobre firmes alicerces. Quer mais esperança do que isso? A coisa está complicada, está instável, está difícil, você está perdendo as forças, você está perdendo a fé. Olha, depois de você ter sofrido um pouco de tempo, Deus vai restaurar você. Deus vai te dar mais força, vai te confirmar e vai colocar estabilidade na sua vida. Esperança. É isso que Ele está tentando trazer para aquela igreja. Então, meu irmão, talvez você hoje está vivendo aí sem esperança. A esperança que o apóstolo Pedro trouxe para aquela igreja, eu quero trazer para o seu coração. Para concluir, irmão, qual desses adversários, ou quais desses adversários, você está travando uma batalha hoje? Com qual deles? Será que você está travando a batalha contra a soberba? Talvez você se ache, talvez você não é tão humilde quanto precisava ser, está travando essa batalha. Talvez você está travando a batalha contra a ansiedade, talvez você está travando a batalha, porque você está meio naquela estagnação espiritual, as coisas estão acontecendo ao seu redor espiritualmente, você está aí meio que dormindo, meio viajando, espiritualmente falando, você está dormindo, você não está acordado, ou talvez você está sem esperança. Eu quero dizer para você que esses adversários, eles são vencidos pela glória de Deus na sua vida. Deus pode fazer isso. Então, peça forças ao Senhor para que isso aconteça na sua vida. Peça força para você vencer. Esse é o recado de Deus para o nosso coração hoje. Peça forças para você vencer os adversários que você está vivendo, está vivenciando aqui, as batalhas que você está vivenciando, seja ela qual for. Eu quero encerrar esse culto, e talvez uma dessas áreas aí seja a área que você está enfrentando a dificuldade, e eu gostaria de orar por você. Venha pedir forças para o Senhor. Se você está vivendo problema com soberba, com ansiedade, com estagnação ou sem esperança, eu queria pedir para Deus abençoar você, confirmar você, renovar sua força para você continuar a sua jornada. Antes da gente encerrar, vem para frente, os irmãos da música vão vir aqui, nós vamos cantar essa música que fala, Deus cuida de mim de novo. E enquanto a gente canta, eu gostaria que você viesse à frente, eu quero orar com você. Está enfrentando esses adversários, precisa da graça de Deus, venha para cá, eu quero orar pela sua vida ao final dessa canção. Vamos ficar em pé para facilitar a nossa vida. Deus, cuida de mim. Venha para cá. Está enfrentando algum tipo de dificuldade? Algum desses adversários tem sido o seu adversário? Venha pedir forças para o Senhor que Ele vai te dar. Preciso aprender pouco aqui, eu preciso aprender pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é
cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. A vida não tem direção e é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha ali, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. De mim, da sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, você, Deus cuida de mim. Amém. Senhor, em nome de Jesus nós estamos aqui. A gente agradece muito ao Senhor, porque hoje o Senhor relembrou os nossos corações, que o Senhor cuida da gente. Relembrou os nossos corações que nós precisamos ser humildes. Relembrou o nosso coração, Senhor, para que nós não perdêssemos nunca a esperança. Relembrou os nossos corações, Senhor, de que nós temos que manter os nossos olhos espirituais abertos para tudo que está ao nosso redor. O Senhor nos relembrou, Senhor, que o Senhor caminha conosco, nos ajuda, e que não tem nada nesse mundo, nada que o Senhor perca as circunstâncias da mão, nada que o Senhor não tenha como resolver. Eu agradeço muito ao Senhor por essa lembrança espiritual que o Senhor nos trouxe essa noite. Obrigado por o Senhor manter vivo no nosso coração uma esperança, a esperança de que nós fomos chamados pelo Senhor. Que mesmo se estivermos enfrentando dores e dificuldades, coisas que são comuns ao Evangelho, comuns por quê? Porque está escrito na palavra, comuns àqueles que estão travando uma batalha espiritual, comuns àqueles que são alvo do inimigo, e por serem alvo, às vezes são atingidos, às vezes sofrem, às vezes se desesperam, às vezes ficam ansiosos, mas o Senhor disse para a gente que nós temos aonde colocar a nossa ansiedade. O Senhor disse para a gente que a gente tem o direito de colocar sobre o Senhor. Glória ao Senhor, porque o Senhor nos deu essa possibilidade, porque se nós não tivéssemos com quem repartir isso, ou melhor, não é nem repartir, o Senhor disse para a gente colocar sobre o Senhor e tirar dos nossos ombros. Então, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos condições emocionais e espirituais para conseguirmos nos livrar daquilo que pesa sobre os nossos ombros, aquilo que nos deixa a jornada mais difícil, mais pesada, mais angustiante. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos lembrou de que nós temos um Pai que cuida de nós, que nos garantiu vitória, porque sobre nós, diz a tua palavra, repousa o Espírito da glória, o Espírito Santo do Senhor, que vai nos conduzir para o lar. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Se na vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali.
aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Aleluia. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Vamos embora, meus irmãos, para nossas casas, cientes de que Deus cuida da gente. Amém? Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se sentar. Quero só que você dê uma olhada nos avisos da semana.